Ministério Público protocola pedido à Vara Criminal de Sorocaba de recurso para a avaliação sobre o caso Pandora. Próximo passo da Justiça é intimar os réus envolvidos. O Noticidade Manhã mostra para você uma técnica rural em Jundiaí que proporciona a restauração do solo e garante fruto o ano inteiro nos pomares. Olá, bom dia, muito obrigado por receber o Noticidade Manhã aí na sua casa. É sempre um prazer ter a sua audiência. E a gente começa esta edição com as informações do trânsito de Sorocaba. O repórter Renato Diniz está ao vivo na Praça 9 de Julho e tem as informações. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham ao Noticidade Manhã. Olha, o motorista sorocabano já vai enfrentando um pouquinho mais de trânsito, o tráfego já vai aumentando nesta manhã. O motorista que vai para o trabalho vai levar a família para a escola. A gente está na Avenida 9 de Julho, um dos pontos centrais da cidade. Tem acesso a várias das principais avenidas. Aqui atrás de mim, a Avenida Moreira César, com um tráfego bastante intenso, principalmente no sentido do centro da cidade, também no sentido da rodoviária. E também aqui pertinho da 9 de Julho, a mesma Avenida Moreira César, ela acaba se tornando a Avenida Eugênio Salerno, que a gente vai mostrar agora, com o tráfego bastante intenso, também no sentido centro da cidade e também no sentido da Zona Oeste, um pouquinho mais tranquilo para quem segue até o final da Eugênio Salerno na Afonso Vergueiro. Fernando. Bom, Renato, a gente percebe que a movimentação central é grande, porque as pessoas estão indo ao trabalho, levar os filhos à escola, enfim, para a faculdade. Mas com relação às informações da cidade, nós já estamos inteirados. E as informações das rodovias da região, você tem para nos passar? Tenho sim, Fernando, e o motorista que vai pegar as rodovias vai enfrentar um pouco de lentidão, principalmente ali no sistema Castelo Raposo, lentidão na chegada da Grande São Paulo, entre Osasco e Barueri, nos quilômetros 17 e 13 da Castelo. Lembrando que hoje o pedágio proíbe carros com final de placa 3 e 4 de circularem no centro expandido de São Paulo. E quem vai de Jundiaí até a cidade de Campinas vai enfrentar lentidão também na Anhanguera, no acesso até a SP-75, por causa de obras que estão sendo realizadas na rodovia, e o melhor desvio deve ser feito pelo retorno do quilômetro 96. Fernando. Obrigado, Renato, e é bom sempre ressaltar, né? Para o motorista, já que o Renato comentou do rodízio, o rodízio vale das 7 da manhã às 10 e no período da tarde das 5 às 8 da noite. E além da movimentação do trânsito, o Noticidade Manhã também informa para você que sai de casa neste momento a situação dos principais aeroportos. O Aeroporto Internacional de Guarulhos opera normalmente e registra no início da manhã o atraso de 2 voos e 2 cancelamentos de partida. Em Congonhas, a situação é um pouco mais complicada. 4 voos estão atrasados e 18 foram cancelados nessa madrugada até o início da manhã. No aeroporto de Viracopos, em Campinas, por enquanto, não há registro de nenhum atraso ou voo cancelado. Um motorista foi preso depois de perder o controle de uma carreta e tombar a carga de soja na rodovia Dr. Celso Charuri, em Sorocaba. Segundo a polícia, foi constatado que o motorista estava embriagado. A pista foi parcialmente interditada, mas já foi liberada. O homem não pagou fiança e ficou detido. Você que confere nesta terça-feira, dia 5 de março, os destaques dos jornais da região. O São Roques Notícias destaca: menor de 16 anos é detido ao furtar bebida alcoólica de supermercado em São Roque. A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. O menor foi liberado aos responsáveis. Só para constar, a garrafa da bebida que foi devolvida ao estabelecimento custa aproximadamente R$ 25. O Jornal de Jundiaí traz a seguinte manchete: Câmara se mobiliza para lotar a primeira sessão noturna. Os vereadores pedem a colaboração de convidados para a estreia do novo horário das sessões em Jundiaí. E agora vamos saber o que acontece de destaque no Brasil com Patrícia Rocha. E a Universidade de São Paulo está entre as 70 melhores instituições de ensino superior do mundo. É a única brasileira na lista da Times Higher Education de Londres.
A melhor do mundo é a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Em segundo lugar, vem o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, também nos Estados Unidos. Em terceiro está a Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Em quarto, Oxford, também na Inglaterra. Em quinto, a Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A USP aparece entre as posições de número 61 e 70. A classificação foi feita segundo a opinião de 16 mil professores de 144 países. E 2 criminosos em fuga atropelaram um motociclista na zona oeste de São Paulo. A dupla de assaltantes roubou um carro e em seguida assaltou 2 postos de combustíveis na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã. A polícia foi chamada e começou uma perseguição. Eles foram cercados e, ao tentar furar o bloqueio policial, os ladrões atropelaram um motociclista e bateram em outro carro. O homem que pilotava a moto foi socorrido e não corre risco de vida. Os suspeitos foram presos. Um homem acabou baleado pela polícia depois de uma tentativa de assalto na rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. O suspeito invadiu armado uma loja de conveniência. Um policial que estava à paisana percebeu a ação e atirou contra o suspeito. O homem foi hospitalizado e ainda não recebeu alta. Durante a tarde desta segunda-feira, os promotores do Ministério Público protocolaram na Vara Criminal de Sorocaba o recurso que pede avaliação do Tribunal de Justiça sobre o caso Pandora. Na próxima semana, os réus deverão ser intimados. O juiz do caso, Jaimer Valmer de Freitas, havia entendido que todas as provas eram nulas, porque foram baseadas em interceptações telefônicas não autorizadas. Mas o MP pede que sejam anuladas apenas as escutas. As demais provas, como confissões e documentos, sejam levadas em consideração. Os promotores acreditam que essas provas já seriam suficientes para condenar alguns dos réus. A Operação Pandora teve início em setembro de 2009. A polícia e o Ministério Público investigaram um suposto esquema de corrupção que envolveria a emissão de alvarás para postos de gasolina com a participação de ex-secretários municipais e da então presidente do Sincopetro. Foi divulgado um novo balanço de casos de dengue em Sorocaba. Em uma semana foram registrados 19 ocorrências. Ao todo são 189 pessoas infectadas. A maioria dos pacientes tem entre 20 e 29 anos. No dia 15 de fevereiro, foi registrada a morte de um jovem de 13 anos por dengue hemorrágica. Profissões, segunda-feira, ou melhor, terça-feira, no início da semana, é dia de conferir as vagas de emprego disponíveis na região. O Pátio de Salto oferece vagas para ajudante de carga e descarga, garçom, porteiro e vendedor. O posto de atendimento ao trabalhador fica na rua José Revel, número 270, no centro. Em Porto Feliz, há vagas para padeiro, instrumentador cirúrgico, eletricista automotivo e pizzaiolo. O posto fica no Paço Municipal, na rua Demar de Barros, 340, no centro. Em Tietê, há oportunidades para costureira, coletor de lixo, motorista de caminhão e jardineiro. Os interessados devem ir até a Rua dos Expedicionários, número 241. Em Várzea Paulista, há vagas para motorista de monque, encanador, carpinteiro e torneiro mecânico. O pátio fica na Rua José Dias de Castro, 160, na Vila São José. Para encontrar mais vagas de emprego, os interessados devem acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Bom, todas essas vagas são referentes ao mercado de trabalho e a gente sabe que muitos profissionais deixam de ser empregado para se tornar o próprio patrão. Mas para ser um empreendedor é necessário muito mais do que vontade. A preparação e o acompanhamento dos negócios são fundamentais para o sucesso da futura empresa. E é sobre isso que nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Renato Diniz. É isso mesmo, Renato? É isso mesmo, Fernando. Pensando nisso, que o Sebrae realiza visitas em diversas cidades da nossa região, visitas que já começaram inclusive por Itapetininga e São Roque. Nessas visitas eles vão apresentar diferentes modelos de gestão de negócios. A expectativa é atender mais de 4.000 empresas na região, que envolve, além de Itapetininga, Sorocaba, São Roque, Tatuí, Itu. E sobre isso eu converso com o gerente regional do Sebrae aqui de Sorocaba,
Carlos Alberto de Freitas. Bom, como funcionam essas visitas do Sebrae aos empreendedores? Bom, o Sebrae ele vai até as empresas, né, verificando quais são as necessidades de gestão desses pequenos empresários. A gente sabe que os pequenos empresários eles têm necessidades diversas e eles tinham um grande anseio de fazer com que o Sebrae fosse até as empresas. Então é o que a gente está fazendo agora no projeto Sebrae Visita, que é visitar todas as empresas, né, essas 4.000 empresas que fazem parte do nosso projeto. Fala em empresas, são de vários tipos, vários ramos, várias áreas? Exatamente, são indústrias, comércios, prestadores de serviços, até da atividade rural é possível ser visitado. A partir dessas visitas, e aliás, enquanto essas visitas são realizadas, o Sebrae realiza o quê? Oficinas, palestras? Então, durante as visitas não são realizadas as palestras nem as oficinas, mas a gente leva todo um calendário de ações para os empresários, para que eles tenham a oportunidade, sim, de participar de palestras e oficinas naqueles municípios. Então, a gente visita as empresas, essas empresas elas recebem lá um calendário todo bem formatado para que eles tenham a possibilidade de participar logo depois do calendário de visitas. E o empreendedor também pode ter acesso a algumas informações, algumas dicas também por e-mail, né? Isso, ele pode, caso a gente não tenha condições de ofertar todas as informações presencialmente, aí eles vão receber e-mails com dicas de gestão empresarial que fazem parte aí do processo também do programa Sebrae Visita. Tá, ok, muito obrigado. Olha, para ter acesso a essas informações, o telefone do Sebrae é o 0800 570 0800. O telefone aqui para Sorocaba é o 3224 4342. O código é o 15. Fernando. E terminou a greve dos coletores de lixo de Campo Limpo Paulista. Segundo o Sindi Terceirizado, depois de 4 dias de paralisação, a empresa responsável se comprometeu a cumprir as exigências dos trabalhadores, como reformas do refeitório e banheiros. Também não devem atrasar mais os pagamentos de salários e horas extras. Os serviços na cidade já foram retomados. É hora de falar do tempo. E a gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que amanheceu com algumas nuvens, mas o sol deve ser forte, assim como o calor. As temperaturas na cidade devem variar entre 22 e 31 graus. Você confere agora como fica o clima em outros municípios da região. Em Ibiúna, as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Em Salto de Pirapora, a mínima prevista é de 22 e a máxima chega aos 31. Itapetininga tem mesma mínima e a máxima atinge os 30. Em Jundiaí faz mais calor com máxima de até 32 graus. E esta semana, várias atividades especiais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher já começaram a ser programadas em Sorocaba. E a gente volta ao vivo para falar com o repórter Renato Diniz, que tem as informações. Renato, um apresentador homem, um repórter homem, será que a gente pode dizer que nós já começamos as homenagens às mulheres? Acho que já começamos sim, viu, Fernando? Até o entrevistado também é um homem e as mulheres descansando por enquanto, viu? Olha, há diversas atividades aqui para marcar o mês das mulheres, especialmente essa semana que a gente comemora exatamente o Dia das Mulheres, e uma das entidades que está comemorando a data é a Sociedade Médica de Sorocaba, que realiza diversas atividades já a partir de hoje. E sobre isso eu converso com o presidente da Sociedade Médica de Sorocaba, Jefferson de Oliveira Delfino. Bom dia, Jefferson, para a gente saber quais são as atividades que serão realizadas pela sociedade. A gente tem um ciclo de palestras, né? São 2 palestras, uma motivacional, uma sobre sexualidade, e temos um workshop também sobre dança do ventre, e acontece hoje, amanhã e quinta-feira, né? Essas palestras são voltadas ao público em geral, é aberta à população, os homens também são convidados. O único cuidado que a gente pediria, que a gente tem um limite de locais, né? Então que fizesse contato com a sociedade para agendar, para não chegar lá e não ter vaga para assistir, né? Além da preocupação com as vagas, as inscrições são pagas ou não? Não, é tudo gratuito, tem um sentido de ser voltado à população, não são palestras médicas, são palestras para a população. Então, por médicos, mas para a população. Por que a Sociedade Médica realiza essa atividade? Então, essa é mais uma das atividades da Sociedade Médica e tem o sentido de devolver um serviço para a sociedade, prestar um serviço para a sociedade por parte dos médicos que estão incorporados à vida da cidade, né?
terceiro ciclo, porque já deu certo, né? As outras atividades que já foram realizadas. A gente espera que isso seja uma sequência de ciclos. Quando a gente começou, não tinha ideia de que isso se perpetuaria. A gente gostaria que se perpetuasse. Ano a ano a gente vem melhorando, fazendo de forma mais, não vou dizer profissional, mas quase profissional, para que preste mesmo um serviço de qualidade. Tá, ok, obrigado, Jefferson. E olha, a sede da Sociedade Médica de Sorocaba fica na rua Monsenhor João Soares, número 75. Lembrando que já tem atividade dentro desse ciclo a partir de hoje, a partir das 3 horas da tarde. Fernando. Obrigado, Renato. Um bom trabalho. E só para ressaltar, tudo isso que ele disse é inteiramente de graça. E atenção, você que tem de 5 a 13 anos pode participar da promoção da TV Sorocaba SBT, que vai levar 4 sorteados com acompanhantes para assistir a gravação especial da novela Carrossel no dia 11 de março. Para participar, basta curtir a página da TV Sorocaba no Facebook, clicar no link da promoção e responder. Quais são os novos telejornais da TV Sorocaba SBT? É bem fácil. Boa sorte! E essa é para os agricultores da região. Nós vamos mostrar agora uma técnica, um projeto, melhor dizendo, rural em Jundiaí, que proporciona a restauração do solo e garante o fruto o ano inteiro nos pomares. A safra é de perder de vista. Nesse sítio em Jundiaí, o cultivo de frutas é feito o ano todo. São quase 50 tipos. O segredo para frutos bonitos e o plantio sem interrupção é o solo. Antes de mais nada, o produtor precisa saber cultivar também a terra. E os dois solos estão próximos, mas é possível ver a diferença de uma terra exposta ao sol e ao tempo de um solo tratado. E com todo cuidado, essa terra morta pode ficar assim, com vida. Seu Antônio é o responsável pelo sítio. São 3 gerações de gerência. Ele explica como a técnica funciona e como os recursos são importantes para a planta. E claro que usamos algumas pulverização química ainda que precisamos, mas isso com todo o controle que é exigido na pulverização. E com isso se resulta numa melhor qualidade. É possível ver a vida que a terra consegue gerar. Além do capim, seu Antônio também utiliza cinzas, restos de cerâmicas e farinha óssea, material descartado de frigoríficos. Assim, a terra não se cansa e fica sempre fértil. É possível plantar qualquer muda e os benefícios não param na produtividade. O consumidor tem hoje um alimento seguro. E o reflexo também aparece na hora de vender, já que para colocar preço nas frutas, o visual e o sabor são alguns dos critérios avaliados. E nisso, os frutos do seu Antônio se enquadram direitinho. A colheita daqui vai para o estado inteiro e inclusive para fora do Brasil. Terminou o Noticidade Manhã. Logo mais, à 1 da tarde, você acompanha o Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. Obrigado pela companhia e a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Moreira César, em Sorocaba. Um excelente dia para você e sua família. Saúde e sucesso!